A conclusão mais óbvia que eu tenho desse caso é que a Maristela tirou o Renato do Grêmio, porque ela ligou, né, de manhã lá para ele e disse, ó, sai do Grêmio. E aí, Vaguinha? Bom, primeiro, quem conhece o Renato um pouco sabe que ele não ia engolir isso sem colocar publicamente a versão dele, o lado dele da situação. Segundo, foi o Claudio Oderich, né? O Renato não quis dizer, mas é o Claudio Oderich. Quando ele disse que uma pessoa falou logo depois do jogo, a única pessoa que falou do Grêmio foi o Claudio Oderich. Eu estou errado? Foi o Claudio Oderich, o vice-presidente do Grêmio. Terceiro lugar. Gente, essa briga do Renato com o Oderich, para quem conhece um pouco o bastidor do Grêmio, ela não começa depois do jogo contra o Independiente Del Valle. O Claudio Oderich critica algumas ações do Renato no passado, especialmente em 2020, e o Renato, para blindar o grupo e também para se defender, ele solicita a não entrada mais do Claudio Oderich dentro do vestiário em dia dos jogos, correto? Se vocês sabiam que o Claudio já tinha um acesso limitado dentro dos jogos. Ou seja, é uma coisa que não é pontual, é algo que é maior do que o que aconteceu na entrevista pós-jogo Independiente Del Valle. O Renato se sentiu desrespeitado, principalmente por ser o maior ídolo da história do Grêmio, e se defendeu nessa entrevista. Eu busquei os pontos colocados pelo Claudio Oderich na entrevista à Rádio Bandeirantes, que foi a entrevista que desencadeou todo esse processo, né? Porque foi a primeira rádio a colocar o Claudio Oderich no ar. E tem algumas manifestações fortes, mas assim, o Claudio Oderich ele manifesta respeito, diz, olha, é o nosso principal ídolo, e todo ciclo tem início, meio e fim. E eu não descarto a demissão dele, Renato, nesta quinta-feira. Gente, eu acho que tá tudo dentro da normalidade, no meu entendimento. O Renato recebeu essas críticas e em algum momento ele ia rebater, como ele rebateu na noite desta segunda-feira. O Baldassi quer falar, eu só quero relembrar algumas frases do Oderich para a Rádio Bandeirantes. Diz o seguinte, é nosso maior ídolo, temos uma estátua para o Renato, de forma merecida, como atleta e como treinador. Aí ele fala lá, resgatou a história e tal... temos que avaliar muito bem isso. A gente sabe também que tudo tem início e fim. Aí mais pra frente, ele disse, eu não estou dizendo que a mudança do técnico pode ou não pode ser descartada. A gente tem que entender que, assim como o ciclo dos jogadores tem início, meio e fim, também o dos treinadores, em alguns momentos, não conseguem mais tirar muita coisa da equipe. E aí vai, mais pra frente, ele diz, entender o momento que o Grêmio vive. Não o que vive hoje, que tem vivido nos últimos 2 anos, dando a indicação de que faz 2 anos que as coisas não estão legais. E as últimas, Baldasso, é o seguinte, ele coloca... Tem uma parte que ele falou, não pode ter uma avaliação, nós temos que fazer uma avaliação, mas não pode ser uma avaliação de amor ao passado. E sim temos que pensar no Grêmio daqui para frente. Aquilo que podemos fazer com esta comissão técnica e o que se consegue atingir nesse ano com essa comissão. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, tem que avaliar que não dá mais. Baldasso. Mas vem cá, vai se tratar com naturalidade isso? Vai se tratar com naturalidade essa atitude do Renato Portaluppi? Vem cá, o que o Claudio Oderich fez é aquilo que se tornou um pecado mortal no Rio Grande do Sul no período em que o Renato esteve aqui, que é contestar o Renato. Mais do que isso, contestar o trabalho do Renato, que é mais natural ainda, especialmente de quem é o vice-presidente do Grêmio. O Claudio Oderich não faltou com respeito com o Renato em nenhum instante. Ele contestou o trabalho, que é uma coisa que ninguém tinha coragem de fazer, não só dentro do Grêmio, como em programas de televisão, como na imprensa como um todo. Né? As pessoas têm medo do Renato. E o que o Renato faz agora, o Renato vai num programa de grande abrangência. Em primeiro lugar, diz que por causa deste dirigente ele saiu do Grêmio, a pedido desse... Isso não é verdade. Renato foi demitido do Grêmio. Renato foi demitido do Grêmio por um trabalho ruim nos últimos 2 anos, conforme disse o Claudio Oderich. E tenta colocar a torcida do Grêmio contra o dirigente, porque sabe que esse dirigente tem a pretensão de ser presidente do clube. O que o Renato fez foi desse tamanho, desse tamanho. César. Olha, o Baldasso entra com uma narrativa também, e eu acho importante que a gente faça primeiro isso. A gente não pode perder para os fatos. Os fatos precisam ser soberanos. O Renato foi contestado por um vice-presidente eleito do Grêmio, que faz administrativamente um trabalho fantástico lá, junto com o Romildo Bolzan, com Marcos Herman, Paulo Luz, enfim, trabalhando pelo Grêmio,
e ele fez uma contestação a algo que o torcedor fazia. Ele não fez nada de errado. Contestar trabalho no futebol não é errado. Ir lá para discutir, para dizer não é errado. A gente não pode perder nunca que os fatos são definitivos. O Renato deixa o Grêmio porque o trabalho foi contestado. Eu não quero ir muito longe. Vocês sabem por que a entrevista foi nesse dia que vocês estão relatando? Foi no mesmo dia da... Vocês sabem por quê? Por quê? Que a entrevista é nesse dia? Por quê? Porque naquele dia o Grêmio foi eliminado da pré-Libertadores depois de perder 2 jogos para o Independiente Del Valle, que tomou 5 do Palmeiras na estreia da Libertadores, porque o Grêmio não jogou bem o Campeonato Brasileiro, desprezou o Campeonato Brasileiro, sob o comando de quem? Do Renato. Não permitam que as narrativas vençam os fatos. Os fatos precisam vencer. O Grêmio só discutiu o Renato porque o trabalho acabou desmanchando na mão de todo mundo. Alguém não via que o trabalho estava ruim. Alguém não entendeu que o Grêmio estava diminuindo de tamanho. Eu quero uma pessoa que diga que não aconteceu nada. O Renato coloca de um jeito a entrevista ontem, que a sensação que deu é que o Grêmio vinha vencendo, aí um dia alguém do nada dá uma entrevista do nada, numa segunda-feira do nada, e diz o seguinte: eu estou descontente, o Renato não sei o quê, aí o Renato no outro dia de manhã pega, eu não vou ouvir desse vice-presidente aí, porque ele não ajudou o Grêmio em nada, então eu vou sair. Porque o Grêmio é o melhor time do mundo, o Grêmio tem o melhor futebol do mundo, o Grêmio só vence e eu vou sair porque eu não gostei. Mas, A primeira coisa, Vaguinho, eu só quero saber, não pareceu isso? É isso. Só para pontuar. Brilhante. O Renato não tem o direito de se manifestar, César? Tu acha que... Ele tem. Não, porque assim, ele apanhou. Ele apanhou. Depois ele apanhou da torcida, de boa parte da torcida do Grêmio, ele apanhou da imprensa, ele apanhou de um vice-presidente. Aliás, e até para fazer justiça com o Cláudio Oderich... Eu nem sei, eu vou te dizer, eu nem conheço o Cláudio Oderich, tá? Quando eu saí do Grêmio, o Cláudio Oderich nem estava, então eu não conheço ele. A tua manifestação é legítima e perfeita, César, a tua leitura é perfeita. O que eu acho é que o Renato ele tem direito a se manifestar como o grande ídolo que é, o maior ídolo da história do Grêmio, porque, cara, quem apanha não esquece, César. E ele se sentiu, e eu vou lembrar aqui a minha primeira fala. Essa bronca com o Cláudio Oderich, ela não é por causa da derrota contra a manifestação do Cláudio Oderich depois da derrota contra o Independiente. É algo antigo de manifestações do Cláudio Oderich sobre escalação, sobre substituições nos microfones, onde o Renato quer preservar o grupo e se preservar também. Então, eu só defendo aqui, gente, a liberdade do Renato se expressar. Mas alguém disse que ele não pode se expressar? Não. Eu não sei se tu... Não, tu não disse isso. Não disse isso. É porque eu acredito... Ele só está contestando que... Eu só não posso... mais grave para mim? O que acontece sobre a manifestação, e todos podem se manifestar, nós damos opinião aqui, nós somos muitas vezes criticados também, e isso é do contexto do futebol, não tenho problema com isso. Agora, só não tirem os fatos das narrativas. Não, tudo bem, Não César. tirem. O que aconteceu ontem? Ontem eu fiquei com uma sensação de... Mas será que o Grêmio perdeu nesses 2 últimos anos? Porque não pode. A sensação que me passou é que estava tudo lindo no Grêmio e um vice-presidente piorou tudo. Baldasso. Grande questão, senhores, não é o ato de se manifestar, Wagner. Tu está distorcendo a situação em proteção ao Renato. Renato tem todo o direito de se manifestar, óbvio que tem, todo mundo sabe disso. Isso é uma obviedade. A questão é o conteúdo. O conteúdo é injusto, é torto, é distorcido e é enganador. Isso tem que ser contestado.